trabalhar, estudar e passar. Oiê! Concurso chegando, pouco prazo para estudar, vagas reservadas a negros e indígenas, 30%. Gente, e você? Aonde entra nessa história? Você entra com tudo. Estudar, estudar, estudar. E eu entro com os vídeos, para juntos termos nossa profissão. Profissão efetivada. Você como professor efetivo e eu, com a sua colaboração, serei parceira do YouTube. Minha mãe sempre fala, uma mão lava a outra e as duas juntas lavam o rosto. Bom, gente, em troca do conhecimento de vocês, peço que você se inscreva no meu canal para receber novos vídeos, dê um like e faça um comentário sobre o vídeo que assistiu e o que faltou para seu conhecimento. Mas antes, se inscreva no meu canal, dê um like, comente para esclarecer as dúvidas. Eu sou Cleusa Passos e estarei te ajudando nos estudos para o concurso. A ideia aqui neste vídeo é aprofundar, com vistas ao concurso de Vitória, o que no edital aparece como principais aspectos históricos e conceituais na educação brasileira. Para tanto, precisamos elucidar propriamente a definição do conceito de educação. Posteriormente, o que são e quais são os conceitos que trataremos aqui, para então entendermos o papel da educação e os principais aspectos na sociedade. Políticas e organização da educação básica, legislação, didática e currículo, aqui no meu canal. Vamos começar com os principais aspectos históricos e conceituais na educação brasileira. Então, gente, sobre a história da educação brasileira, primeiro você precisa imaginar. Porque se você visualizar, na hora da prova, você vai lembrar quando tiver uma pergunta relacionada. Então comece visualizando os portugueses chegando aqui no Brasil e descobrindo os índios, isso lá em 1500. Aqui, gente, já havia uma organização. Os índios, eles eram instruídos pelos adultos, onde o pajé era responsável pelos valores culturais. Pensa bem. Agora, em 1549, os jesuítas chegaram no Brasil com a missão de evangelizar os índios, segundo a fé católica. E aí a gente pode falar que é o ensino tradicional. Tinha uma avaliação classificatória e o aluno tinha uma figura passiva. Já em 1564, surgiu o primeiro colégio para os brancos na Bahia. Era um colégio com um regime de internato, né? Em 1577, o padre Anchieta relata sua dura rotina, onde a escrita era a pena. Porém, em 1599, a pedagogia dos jesuítas é consolidada, onde o método era a repetição, a memorização e também as provas periódicas que aconteciam. Ó, já visualizaram, né? Os portugueses, os índios. Agora eu gostaria que vocês chegassem lá em 1759, que vocês vão visualizar o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era um ministro lá de Portugal, de Dom José, na verdade, né? E esse Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas. Com essa expulsão dos jesuítas, ele pretendia assim reduzir a influência do grupo em seu governo. E aí então, em 1060, a educação brasileira começa a ser organizada pelo Estado. Então lembra lá, o Marquês de Pombal é que começa a organizar a educação pelo Estado, com professores pagos, utilizando livros didáticos, onde só filhos de fazendeiros, militares e autoridades têm acesso à escola. Em 1808, já teve a criação de aulas avulsas de cirurgia e anatomia. Eram aulas na Bahia e no Rio de Janeiro.
Essas aulas deram a primeira origem das faculdades de medicina, mas ainda não era. Em 1824, 24, as mulheres são alfabetizadas em casa pelas mães e são treinadas nas prendas domésticas. Pulou de 24 para 1827 com a criação de colégios nas cidades mais populosas. As meninas têm acesso às escolas onde as turmas são separadas pelo conhecimento e não pela idade. Depois teve a criação das primeiras faculdades brasileiras, as escolas de Direito de Olinda e São Paulo. 1829, professoras lecionam para meninas. E o mesmo acontece com o sexo oposto. As turmas das meninas não eram numerosas. Em 1837, no Colégio D. Pedro II, só para meninos, onde haviam aulas de gramática, latim, grego, entre outros. Depois ingressava nos cursos de medicina, direito e engenharia. Em 1874, são criadas escolas laicas e particulares, além de colégios femininos e protestantes, onde o material didático muitas vezes era importado. Em 1883, nascem as escolas técnicas, com o objetivo de qualificar trabalhadores para a indústria. Em 89, com a proclamação da República, o governo reforma o ensino e organiza uma rede de escolas normais e complementares, com o aumento das mulheres nos cursos de formação para professores. Em 1985, é criada pela Escola de Jardim de Infância. Em 1920, surge a Escola Nova. Atenção! Surge a Escola Nova. O aluno daí se torna o sujeito mais importante da escola, com novos métodos e reformas dos currículos escolares. A década de 1820, foi marcada por diversos fatos relevantes no processo de mudança das características políticas brasileiras. Foi nesta década que ocorreu o movimento dos 18, a Semana de Arte Moderna, a Rebelião Tenentista e a Coluna Prestes. Agora, em 1932, atenção! Anísio Teixeira defende a universalização da escola pública, laica e gratuita, com mudanças das práticas e saberes pedagógicos. Teve uma proposta de mudança educacional em 1932. Pela Escola Nova, representantes do movimento, surge uma nova visão, escola novista, educacional, retratada no Anísio Teixeira, Manifesto dos Pioneiros, Lourenço Filho e Fernando de Azevedo. Em 1942 é criado o Senai, com o aumento das indústrias de base e fabricação no país. 62 a gente já dá um destaque a Paulo Freire, com a alfabetização de adultos, onde é convidado pelo governo para reformular essa alfabetização no país. Já em 1971, com o regime militar, movimentos em defesa da escola pública, entre outros, é reprimido. Paulo Freire é exilado, as disciplinas de História e Geografia são retiradas e substituídas por estudos sociais e educação moral e cívica. Cria-se também o Mobral, com o objetivo de erradicar o analfabetismo. Agora, já Saviani, em 2008, sugere que o ano de 1979 como sendo o marco do surgimento da abordagem histórico-crítica e a década de 80, democratização do ensino. Em 1990, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição nossa, em 88. Ela obriga a União, os estados, a aplicar 18% a 25% da receita na educação. A Constituição Federal previu a criação de uma Base Nacional Comum Curricular. Foi lá em 88 que foi prevista para o ensino fundamental. Em 89, os 4 pilares para uma educação de qualidade. 1. Aprender a conhecer, aprender a fazer
aprender a conviver e aprender a ser. 1996 é promulgada a LDB, onde a educação infantil é inclusa como primeira etapa da educação básica. E o Ministério da Cultura edita os parâmetros curriculares nacionais. A LDB, em 93/94/96, atualiza a educação brasileira e confirma suas mudanças da educação básica. Ganha o caráter obrigatório e entrou em 3 modalidades. Educação infantil, que são as crianças de 0 a 5, né? O ensino fundamental e depois nós temos o ensino médio. Então, infantil, fundamental e médio, que estão dentro da educação básica, cuja finalidade é o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, bem como a formação mínima do cidadão para a vida social e para o mercado de trabalho, oferecendo a educação infantil de 0 a 5 anos de idade. O ensino fundamental de 9 anos tem como objetivo principal nos textos legais uma nova abordagem pedagógica que considere o aluno em seu processo de desenvolvimento, ganhando novas possibilidades de um trabalho que integre diversas disciplinas, valorizando os saberes que ocorrem nos primeiros anos, que tem como objetivo a alfabetização dos alunos como forma de garantir a aprendizagem das competências leitora e escritora, que garantirão as outras atividades e o desenvolvimento da clientela em sua integralidade, num todo, preparando-a para o pleno exercício da cidadania. Então, em 1997, surgiram os parâmetros curriculares nacionais para todas as disciplinas curriculares. Já em 1998, saiu o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que é o conhecido como RCNEI. E no mesmo ano, o Enem é criado para avaliar os conceitos aprendidos pelos estudantes do ensino médio, juntos com o SAEB e a Prova Brasil, que são as provas externas, né, gente? Em 2004, o ProUni vincula a concessão de bolsa em faculdades e universidades ao desempenho do Enem. Em 2007, o governo lança o PDE, que é o Programa de Desenvolvimento da Educação, e esse PDE teve o objetivo de diminuir a defasagem da educação brasileira em relação aos países desenvolvidos, pois a exclusão continua sendo um problema há milhares de crianças entre 7 e 14 anos fora da escola. Bom, 2010, gente, foi prevista a produção da base curricular comum e definidas diretrizes curriculares nacionais. Em 2014, já saiu o Plano Nacional de Educação, definindo as 20 metas da melhoria da qualidade de educação para o decênio 2014 a 2024. Em 2015, saiu a primeira versão da BNCC, iniciada e publicada a primeira versão. 2016 saiu a segunda versão, que foi modificada a partir das contribuições da consulta pública. Em 2017 teve a versão 3 da BNCC e é finalizada com a versão sem o ensino médio. Foi homologada em dezembro. No mesmo ano temos a lei também 13.415/17, que modifica a LDB do novo ensino médio. 2017 foi a homologação da BNCC em 15 de dezembro pelo ministro da Educação, 5 dias após a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação. 2018, as discussões continuaram e em maio o MEC entrega a BNCC para o Conselho Nacional de Educação para realizar audiências públicas pelo Brasil. As diretrizes curriculares do ensino médio foram atualizadas. 2018, a resolução MEC número 03/18
atualiza as indicações para o ensino médio. 2018, em 4 de dezembro, a BNCC do ensino médio é aprovada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministro da Educação. Hoje, em 2019, iniciamos a formação continuada sobre a BNCC para que, assim, os currículos possam ser reformulados, tendo a base como norte do currículo e sua referência. E ainda em 2019, você, professor, assumindo uma cadeira de cargo efetivo, e aí, tem alguém do seu lado? Cutuca ele e diz: eu sou funcionária pública de cargo efetivo. Se não tiver ninguém, vai no espelho, olha e diga com a mesma intensidade: sou funcionária pública do cargo efetivo. Graças a Deus e meus esforços, assistindo os vídeos, revendo os comentários, registrando nos comentários as dúvidas. Já deu like? No próximo vídeo estarei conceituando a educação da história brasileira e falando sobre as tendências pedagógicas da educação brasileira, da estrutura da BNCC e a organização curricular por meio das competências e habilidades. Estarei explicando na prática o que são as competências e as habilidades. Obrigada por ter dado uma live, né? E ser um inscrito no meu canal. Assim estará me acompanhando. Se ficou alguma dúvida, faça um comentário que estarei te respondendo. Mas estarei respondendo mais tarde, é claro. Beijos para você.